vamos para a palavra de Deus. Todas as vezes que a gente ouve a palavra, é necessário que a gente peça a Jesus o entendimento daquela palavra que a gente vai ouvir. Por quê? Porque a nossa mente, ela é uma mente carnal, entendeu? A palavra de Deus diz que a pessoa natural, a mente natural, ela não compreende as coisas do Espírito. Por isso que quando nós ouvimos a palavra de Deus, nós precisamos pedir a Deus o entendimento do que a gente vai ouvir. A Lídia, ela era uma mulher que ela servia a Deus, mas o coração dela era fechado. Ela não conseguia entender o que Deus falava. Glória a Deus. E aí é que a gente precisa abrir o nosso entendimento do nosso coração para que a gente consiga entender a palavra. Ney, faz favor. Dá mais uma mexidinha nesse fio aí para mim. Nesse fio. Isso. Mexe nele. Aí, ficou, agora ficou. Entendeu, pessoal? Agora está até melhor para ouvir, né? Ouvir e entender. A Lídia, ela ia para a igreja, mas o coração dela era fechado. Ela não conseguia entender o que Deus falava através de Paulo, do apóstolo Paulo. E por isso ela tinha um sonho lá de ter a família dela salva, mas ela não conseguia. Por quê? Porque ela não conseguia estar atento ao que Paulo pregava. Vamos dar um pulinho lá no livro de Mateus, rapidinho. Que hoje eu não sei se a gente vai ficar tudo num lugar só, não. A gente vai aleatório aqui. Que hoje Deus tem vários recadinhos para a gente. Mas se abre o seu coração, você vai ver o que Deus, principalmente o que Deus quer falar contigo. Lá no livro de Mateus 5, deixa eu ver se é 5, pessoal, deixa eu confirmar aqui. Não, no Mateus 6, versículo 33. Hoje de manhã eu preguei essa mensagem. Mateus 6, 33. Mas a gente vai com um pouquinho de cada coisa. Amém? Vocês acharam aí? Mateus 6, 33? Amém. Olha o que está escrito aqui, ó. Jesus, ele disse assim, ó. Mas buscar em primeiro lugar, primeiro de tudo, o reino de Deus e a sua justiça, que é a sua palavra, né? E todas essas coisas vos serão acrescentadas. Vamos dar uma paradinha aqui? Isso aqui ele estava falando das pessoas que tinham muito cuidado da vida, sabe? Aquela correria, não dá muito tempo de buscar a Deus, porque tem que estar correndo atrás disso, daquilo. E aí vai botando a palavra de Deus para trás. Preste bem atenção. Nunca faça isso, pessoal. Porque se você tem uma coisa na sua vida, que aquilo ali toma o lugar de Deus, você passa a não ter tempo de buscar a Deus por causa daquilo ali. Não, mas eu tinha que ir, mas eu estou ocupada com isso, estou ocupada resolvendo esse negócio, resolvendo aquilo. Deixa eu te explicar uma coisa, você acaba perdendo aquilo ali, sabia? Você acaba perdendo, por quê? Porque aquilo ali tomou o lugar de Deus na sua vida. Tudo aquilo que toma o lugar de Deus na sua vida, na minha vida, se torna uma idolatria. Sabe o que é uma idolatria? Quem sabe o que é idolatria? Levanta a mão, gente.
que é uma idolatria? Porque você pensa que idolatria é só quando você vai adorar alguma imagem. Também você está adorando aquilo ali no lugar de Deus, mas não é só uma imagem. Idolatria é tudo que você ama igual ou acima de Deus. Isso é uma idolatria. Por quê? Porque qual é o primeiro mandamento da Bíblia? Amarás o Senhor teu Deus acima de todas as coisas. Então, se tem algo que eu amo igual ou mais do que a Deus, isso é uma idolatria. Pode ser uma casa. A idolatria pode ser uma casa. Que é isso? Mas como uma casa vai ser uma idolatria? Ah, mas eu nunca tenho tempo para ir para a igreja, estou sempre ocupada cuidando da casa, de mais não sei o que, está entendendo? Então quer dizer, aquela casa ali ocupou o lugar de Deus na sua vida. Pode ser um relacionamento. Tem gente que tem um relacionamento, está sozinho, busca Deus, que é uma bênção, vai no morro, vai no monte, não deixa de ser morro, vai no monte, vai no monte, ora a Deus, faz promessa, faz voto, e eu tenho que ter alguém na minha vida, e busca Deus, Deus dá uma pessoa, o que ela faz? Começa lá, sai com a pessoa, vai para não sei da noite, você não pode sair, não é isso. Mas a pessoa começa esquecendo de Deus, já não se dedica mais às coisas de Deus, à obra de Deus. Pode ser uma pessoa, a pessoa colocou aquela pessoa ali igual ou acima de Deus, não tem mais tempo para Deus. Pode ser outras coisas, celular, parente. Tem pessoa que entre ela ir numa Santa Ceia, é um culto especial, muito sagrado, e ir num churrasco na casa do parente, a pessoa prefere ir no churrasco na casa do parente. Ela está trocando Jesus por aquilo ali. Então, tudo que você ama igual a Deus ou acima de Deus, que você não tem mais tempo para Deus, que aquilo ali tomou o lugar de Deus na sua vida, é uma idolatria. Pode ser um celular, um jogo, qualquer coisa. Por causa daquilo, aquilo está te afastando de Deus, está ficando no lugar de Deus. É uma idolatria. Por isso que Jesus está falando que a gente deve buscar Ele como pessoal. Em primeiro lugar, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, que é a sua palavra. Porque se você buscar Deus em primeiro lugar, tudo que você quer vai acontecer na sua vida. As demais coisas serão acrescentadas, sim ou não? Mas Deus vai acrescentar de uma maneira que não vai afastar você de Jesus. Vai ser acrescentada para a bênção, o seu bem. Sim ou não? Não do seu sofrimento, a sua derrota, do seu fracasso, não vai ser para isso. Amém? Glória a Deus. Então ele está falando assim, mas buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas nos serão acrescentadas. Coloca Jesus, Deus, em primeiro lugar em tudo. Que a sua vontade, o seu desejo, em primeiro lugar, seja buscar Deus. E tudo que você precisa, Ele vai acrescentar na sua vida. Glória a Deus. É fácil você saber quando aquilo ali vem de Deus ou quando não vem. Seja relacionamento, seja negócio, seja qualquer coisa. Pastor, como é que eu sei? É fácil. Quando vem de Deus, que é acrescentado por Deus, não vai afastar você de Jesus. E Deus jamais vai te dar algo para te afastar de Deus. Você entendeu? Sim ou não? Deus nunca vai te dar algo que afaste você dele.
Esse é um dos recadinhos de Deus, para você guardar no seu coração. O outro está lá no livro de Números. Vamos dar um pouquinho lá? Números. Deus abençoe aí, João. A paz do Senhor, meu filho. Amém, pessoal? É isso que eu estou falando. Quando é uma coisa que é para te afastar de Deus, você acaba perdendo aquilo ali. Mas, pastor, é Deus que tira de você? Não é isso, irmão. É que tem coisas que, se Deus deixar, Ele perde você, sabia? Ele perde você. Que a pessoa vai se afastando, se afastando, se afastando, se afastando. E acaba a pessoa se perdendo. E se Deus vê que vai perder você de vez, Ele vai tirar aquilo que está te atrapalhando você ter comunhão com Ele. Você está entendendo? Sim ou não? É sério. Eu estava orando por uma pessoa que pediu oração por um relacionamento. E aí, o que acontece? Aquele relacionamento, a pessoa não conseguia servir a Deus por causa da outra pessoa que ficava assim, um relacionamento que tu via que não era de Deus. Estava igual Dalila. E aí, o que acontece? A pessoa veio pedir oração, pastor, me ajude em oração. E a pessoa estava querendo se aprumar na igreja, não se aprumava por causa desse relacionamento. Aí eu fui, orei a Deus, falei, Deus, o Senhor não é um Deus de confusão. Se é do Senhor, o Senhor vai libertar essa pessoa, que estava indo e voltando, e essa pessoa vai tomar um compromisso sério, vão casar e vão ficar na sua presença os dois. Mas se não é do Senhor, o Senhor acaba com isso, porque está atrapalhando a pessoa de servir o Senhor. O Senhor não é um Deus de confusão. Se é para tirar a pessoa da sua presença, atrapalhar a vida da pessoa com o Senhor, então o Senhor tira para outra pessoa. Porque não é de Deus. Tudo aquilo que vem para te afastar de Jesus, não é de Jesus. Pastora, me explica aqui, eu vou te explicar. A pessoa em si, né, de oração, estava querendo buscar a Deus tudo direitinho, fazia as coisas tudo certinho. Casar, tudo direitinho. Só que a outra parte não queria ficar aí, vai e volta, vai e volta. Então, quando a pessoa aí embora, quando a pessoa estava se aprumando direitinho na igreja, buscando a Deus, a pessoa vinha, dormia com ela, depois, não quero mais. Aí ficava longe. Aí quando a outra pessoa ia, tal, triste, quando começava a se levantar, se aprumava na igreja, a pessoa vinha, dormia junto e ia embora. O que essa pessoa estava fazendo? Estava fazendo a pessoa pecar, pessoal. Porque a fornicação não é um pecado? A pessoa estava fazendo só brincadeira. Nossa, isso não é teu. Vai aproveitando a paixão da pessoa para poder ficar tirando a pessoa. Porque querendo ou não, estava fazendo a pessoa pecar. A pessoa vai lá, dorme, não. É fácil você saber o que não é de Deus, tudo para tirar da presença de Deus. Aí a pessoa ficava chateada, ficava triste, e a pessoa foi lá, depois foi igual, não. Aí eu comecei a orar. A pessoa sumiu. Aí que tá, aí a pessoa não vai, mas por que aconteceu isso na minha vida? Porque aquilo ali estava, aquele relacionamento estava afastando a pessoa de Deus. Não era de Deus para a vida da pessoa, está entendendo? Deus não é um Deus de confusão. Se o relacionamento é de Deus, vai vir para somar, fortalecer aquela pessoa na presença de Deus, com a outra, vamos lutar junto, né? Ia casar, ia viver a vidinha dele, não, vamos fazer a obra de Deus junto, aí sim, isso é de Deus. Agora, brincadeira, para ficar tirando a pessoa da brincadeira. Isso é o que Dalila fazia lá com Sansão. Então, infelizmente, acontece isso. Quando Deus vê que tem alguma coisa que está tomando o coração da pessoa, impede a pessoa de se entregar a Deus, afasta a pessoa de Deus, Deus tira, que é para Deus não perder a pessoa de vez. Entendeu?
Entendeu? Por isso que a gente tem que, tudo que nós queremos, Deus vai fazer, se for da vontade dele, tem isso, né? Mas como é que eu sei que é a vontade de Deus? Não é nada ilícito que você quer, né? Mas, eu quero que o Getúlio largue a mulher dele e fique comigo. Aí não, aí ele não vai fazer isso. Destruir o casamento, você está entendendo? Aí não. Mas se o que você quer é uma coisa lícita, Deus vai fazer. Mas procura sempre botar Jesus em primeiro lugar. Nunca deixe nada ocupar o seu coração no lugar de Jesus. Glória a Deus. Seja lá o que for, tudo vai ser acrescentado na sua vida. A palavra de Deus diz lá no livro de Salmo, acho que é Salmo 37, ele está dizendo assim: deleita-te também no Senhor, que Ele concederá o desejo do seu coração. Você já viu isso? Então, o que você quer de bom, desde que não seja nada ilícito diante da palavra, Deus quer te dar. Aliás, até mais do que você pensa. Porque a palavra de Deus diz que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Glória a Deus. Mas, para isso, você nunca deve deixar nada tomar o lugar de Deus no seu coração. Ele tem que ser em primeiro lugar, acima de tudo. Glória a Deus. A única coisa, pessoal, que Deus é manso, Deus é humilde, Deus é misericordioso. Mas se tem uma coisa que eu posso garantir a você, é que Deus, Ele não divide a glória dele com ninguém. Você entendeu? Deus, Ele quer ser único e absoluto na nossa vida. Como Ele é Deus, por isso que Deus, Ele habita lá tem o primeiro, o segundo e o terceiro céu, né? Ele habita lá no primeiro, né? No terceiro céu. Ele habita lá no terceiro céu. Por quê? Você vai ver que Ele habita o mais alto possível. Porque Ele é o primeiro, Ele é acima de tudo. Você sabe o que significa a palavra Deus? Significa poder máximo, majestade santa, poder supremo, acima de todos, e também objeto de adoração. Então Deus, Ele é acima de tudo e de todos. Já é um sinal de que Ele é para ser em primeiro lugar, acima de todas as coisas. Você vê que a ciência inventa aí foguete, inventa mais não sei o quê. Dizem que o homem já foi na lua, não sei, que eu não vi, não estava lá. Mas aí tem uma foto lá, irmão, hoje em dia com a IA. Inventaram um tal de eclipse solar aí, que botaram lá as fotos lá, você viu? Eu não vi o eclipse solar, isso aí, a IA inventa tudo, irmão. Se você for lá e falar assim, IA, eu quero que você faça um eclipse solar assim, ela vai te mostrar tudo do jeitinho que você pediu. Então eu não vi, eu não estava lá na lua. Então, isso é o que eles dizem. Mas enfim, eles dizem que já foi na lua, que já foi lá não sei da onde, mas você nunca ouviu falar que eles foram lá no céu. Assim, lá no terceiro céu, onde está Deus assentado, nunca ouviu falar. Eu fui um foguete, vi Jesus lá do lado de Deus, nunca ouviu falar disso. E nem nunca vai ouvir, porque Deus não deu essa confiança ao homem de saber mais do que ele, não ou igual a ele, entendeu? O homem nunca vai chegar a ter essa sabedoria, essa inteligência, não. Deus deu limite aqui, você, graças a Deus, porque eles iam dar um jeito de querer estragar o céu. Do jeito que eles estragam tudo. Você vê que esse calor excessivo que fez no verão passado, estava todo mundo aí, aquele calor, né? Esse calor excessivo aí, isso aí é coisa que eles jogaram lá para o espaço. Eu estudei isso lá na autoescola.
ele vai jogando as sujeiradas para lá, aí aquilo ali dá aquele aquecimento global, aquele calor em excesso. Quem fez isso foi um homem. Sabia disso? Mas não sei o que foi ficando lá para cima e vai causando isso. Entendeu? Então, o que acontece? Se eles conseguissem chegar lá onde está Deus, eles tinham estragado já o céu. Eu tinha jogado foguete, eu tinha jogado... Está entendendo? Já tinha um homem chegado lá com o celular filmando já Jesus. Gente, aqui eu cheguei, ó. Esse aqui é o Arcanjo Miguel. Dá uma coisinha aí, Arcanjo Miguel. Então, vamos estragar o céu. Graças a Deus que eles não têm acesso lá. Entendeu? Então, o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer com isso, pessoal, que Deus está acima de todas as coisas. Então, Ele não divide a glória dEle com ninguém. Deus, Ele tem que, na nossa vida, Ele tem que estar acima de tudo. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, a sua palavra. As demais coisas lhe serão acrescentadas. Tudo que você precisar vai ser acrescentado. Mas primeiro, Deus tem que estar no lugar dele no seu coração. Como primeiro. Como Senhor. Tem que estar sentado como Senhor no seu coração. Aí ele sendo o Senhor do seu coração, ele vai ser o Senhor da sua vida. Vai dirigir a sua vida, vai dirigir os seus passos. E Jesus dirigindo você, ele nunca vai dirigir você para o lado errado. Você já viu o carro? Como é que é? A gente entra ali. Se eu entrar e sentar no carro, ele vai ficar ali parado. Eu sentada nele, ele parado. Se eu falar assim, eu quero ir para Miguel Couto, ele vai ficar parado ali. Porque o carro é o seguinte, eu tenho que entrar ali, eu tenho que ligar a chave, eu tenho que conduzir o carro. Eu que vou conduzir o carro. Por isso fala, não, condutor do veículo, entendeu? Condutor. Eu é que vou conduzir ele. E se eu quero ir para a esquerda, eu vou virar o volante para a esquerda. Se eu quero ir para a direita, eu vou virar para a direita. Ele vai para onde eu estou guiando ele. Se eu quero que ele pare, eu vou frear, ele para. Se eu quero que ele ande, eu vou soltar lá a embreagem, lá ele vai andar. Você está entendendo? Sim ou não? Então, assim somos nós. Vamos supor que nós fôssemos, não somos, mas vamos supor que nós fôssemos o carro. Jesus tem que ser o condutor da nossa vida, que Ele nunca vai levar a gente para o lado errado. A gente de vez em quando erra aí o alvo, entra na contramão. Ele não vai entrar na contramão, ele vai sempre levar você para o lado certo. Sim ou não? Mas para isso, nós devemos colocar Ele em primeiro lugar, acima de tudo. Amém? Esse é o primeiro recadinho. O segundo recadinho está aqui no livro de Números. Números 12. Número 12, versículo 1. Acharam aí? Pessoal, presta bem atenção. Jesus Cristo, a gente sempre ensina aqui na igreja o seguinte, que Jesus Cristo, Ele já nos deu saúde. A palavra de Deus diz o seguinte, que verdadeiramente o Senhor já tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores. Ele tomou sobre si e levou. E pelas suas feridas, nós fomos sarados. Sim ou não? Só que nós temos que ter cuidado. Por quê? Porque Jesus já levou as nossas enfermidades. E os espíritos, está lá no livro de Lucas 13:10. 13:10, né? Está escrito lá que havia uma mulher que ela tinha um espírito de enfermidade, sim ou não? As nossas, Jesus já levou. E a enfermidade, toda enfermidade, ela tem uma origem espiritual. Que está escrito lá. E a mulher tinha, já havia 18 anos, que é Lucas 13:10. Havia 18 anos que aquela mulher tinha um espírito
de enfermidade que de modo nenhum ela conseguia se endireitar. E no Lucas 13, versículo 16, está escrito o seguinte, que Satanás mantinha ela presa naquela enfermidade há 18 anos. Então, um espírito de enfermidade que atacava aquela mulher. Não era dela, Jesus já levou as nossas doenças. Entendeu? Você não tem doença, você é sarado, eu também. Mas você tem que ter cuidado, porque lá está dizendo que era um espírito de enfermidade, sim ou não? E a Bíblia está dizendo o quê? Não deis lugar ao diabo, você tem que ter cuidado. Você tem que ter uma vida de vigilância. Porque senão, se o diabo conseguir uma brechinha, ele vai entrar e coloca uma doença em você. E você não viu, porque você não vigiou. Em algum lugar ele achou uma brecha. Então, tem doenças que ela é derivada do pecado. Isso está escrito na Bíblia. Vamos ver isso aqui? Olha só. Lá no Números 12, versículo 1, está escrito o seguinte: a sedição de Miriam e Arão, não é isso? Oi? Então, ele falou assim: e falaram Miriam e Arão contra Moisés, por causa da mulher cuxita. Eles falaram o que, pessoal? A favor ou contra? Deixa eu te explicar. Eles falaram de Moisés. E quem era Moisés? Moisés era um profeta, pessoal. Tu sabia que profeta, antigamente, porta-voz de Deus, todo pastor e toda pastora do século XXI é um profeta, é uma profetisa. Mas por quê? É um mensageiro de Deus, aquela palavra, aquela pessoa que é usada para trazer a palavra para o povo. É um perigo quando a pessoa fala contra o ungido de Deus, seja ele quem for. Irmão, pode ser um ungido sem dente, careca, descalço, mas é ungido de Deus? É perigoso quando você fala contra. Quando você fala mal, quando você fala alguma coisa por trás, nas costas daquela pessoa. Sabe o que é perigoso? Presta bem atenção, olha aqui. E eles falaram o quê? Contra Moisés, né? Por quanto tomaram a mulher cuxita. E disseram, porventura falou o Senhor somente com Moisés? É mais ou menos assim, já só Moisés que é de Deus, a gente também não é. Está entendendo? Só Moisés está pensando que só ele que é de Deus. Irmão, nunca faça isso. Cuidado com qualquer pessoa que é de Deus, pessoal. Você está vendo que a pessoa é de Deus, você está vendo, pastor, como é que eu vejo que a pessoa é de Deus? E os frutos que a pessoa dá, irmão? E os frutos que a pessoa dá? Pessoas que são curadas, pessoas que são libertas, espíritos que são expulsos. Coisa séria. Então ele está falando aqui, ó. Eles já tinham visto, vamos dar uma paradinha aqui, eles já tinham visto Deus usar Moisés para libertar eles do povo do Egito. Já tinha visto lá Deus usar o Moisés para abrir o mar vermelho. Será que eles não estavam vendo que Deus usava o Moisés, gente? Já tinha caído maná do céu, tinha botado água da rocha. É igual aqui eu acho que a maioria de vocês, pelo menos a maioria, vocês já viram Deus me usar aqui para alguma coisa. Cada um de vocês, eu acredito que tem bênçãos que vocês alcançaram aqui, e outras pessoas foram curadas de câncer no colo do útero, leucemia, pessoas já foram curadas de espírito de loucura, pessoas já foram curadas de epilepsia, espíritos que já manifestaram aqui tantas vezes foram expulsos aqui em nome de Jesus. Já não viram? Já. Então já sabe que aquela obra é de quê? De Deus.
Aí mesmo assim, a pessoa, mesmo vendo sinais, a pessoa vai, mete o malho, fala por trás, pega contra aquela pessoa. É um perigo, gente. Repara só, quando nós pecamos contra o ungido de Deus, a gente muda logo. Você sente que você não é mais a mesma coisa. Porque acabou havendo uma separação entre você e Deus. Você se voltou contra o ungido dele. Você entendeu? Jesus, ele falou lá no livro de João, o pessoal que não gostava dele, Jesus falou: se Deus fosse o vosso Pai, vocês me amariam, porque eu vim de Deus. É estranho, por exemplo, eu amo tanto Jesus, não vou com a cara daquele pastor, daquela pastora, mesmo sabendo que aquela pessoa é de Deus. Não é esquisito? Se a pessoa veio de Jesus, é estranho, tem alguma coisa errada. E a Miriam, não sei se a Miriam, porque também ela era parente de Moisés, tem isso também, mas veio que ajudou a limpar o bumbum de Moisés, viu Moisés com o nariz correndo, e perdeu o respeito. Moisés. Ou se fosse hoje em dia, troquei muita fralda de Moisés, mas Moisés não era mais aquele menino que ela trocava a fralda. Moisés agora era um ungido de Deus, irmão. Moisés teve um encontro com Deus. Deus falava com Moisés face a face. Aí ela perdeu o juízo, porque ela esqueceu da unção de Moisés. Aí o que aconteceu? Aí ele disse assim, porventura falou o Senhor somente por Moisés, não falou também por nós? Agora presta bem atenção, pessoal, quem ouviu? O Senhor ouviu, não foi Moisés. Aí é que mora o perigo. Que às vezes a pessoa, não, mas o pastor não está nem aqui, o pastor nem ouviu o que eu falei, mas irmão, Deus ouviu. Se eu chegar aí e falar para qualquer pessoa nos árvores, escondidinho, alguma coisa lá do meu pastor, sei lá, ou de qualquer pastor, eles podem até não ter ouvido, mas Deus ouviu. E aí? Aí ele disse assim, e eu, varão Moisés, muito manso. Moisés mesmo era tranquilo. Moisés era tranquilo. Sabe o que é uma pessoa mansa? Você sabe que a pessoa fala mal de você, você está tratando a pessoa bem, você perdoa. A pessoa te faz mal, você está fazendo bem. Isso é uma pessoa mansa. Jesus disse assim, aprendei de mim, e sou manso e humilde de coração. Mesmo que a pessoa está te tacando pedra, mas você vai naquela mansidão ali. Você está tratando bem. Moisés era manso. Moisés não era aquela pessoa de ir lá tirar satisfação, não. Que é? Vocês falaram mal de mim? Não. Não era assim. Moisés não era. Moisés era aquele tipo que entregava na mão de Deus. Então, ele está falando assim, e era Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia na terra. Não é isso? E logo o Senhor disse a quem? A Moisés e a Arão e a Miriam, vós três, sai à tenda da congregação. E saíram eles três. Tadinho, vai ver que o Moisés estava ali inocente. Moisés nem... será que Deus mandou ele sair lá? Porque ele não sabia, não foi ele que ouviu. Quem ouviu foi quem? Deus. Gente, a pior coisa que tem, presta bem atenção, a Bíblia diz que é para você não fazer mal ao seu próximo, que habita com você confiantemente. Deus fica olhando lá de cima, a pessoa te lidando com você com o maior carinho, com o coração limpo, e você, por trás da pessoa. Deus não aceita isso, gente. Isso é uma hipocrisia. Porque Moisés vai ver que estava ali inocente, conversando com eles, orando, até Senhor, obrigado pela vida da minha irmã, do meu irmão, e eles lá, metendo o malho com Moisés por trás. Deus olhou aquilo ali, Deus ficou indignado, irmão. Você está entendendo? Mas Deus deve ter pensado, o que deu na cabeça dele? Moisés ali fazendo bem, orando por eles, intercedendo por eles, metendo malho no meu filho. Está entendendo? Deus fica triste com isso, pessoal. Sem motivo. Se tivesse motivo, tudo bem. Às vezes é por isso que eu falo, nunca faça mal a ninguém.
alguém, não é só pastor não, sem motivos. O motivo já não é para você fazer. Porque Deus, Ele pleiteia a causa dos inocentes, sabia? Dos injustiçados. Você está fazendo bem, a pessoa está te fazendo mal. Você está fazendo bem, a pessoa está metendo mal em você. Jesus está olhando isso, olhando. Ele vai se indignando com isso. Sabia? Ele ficou chateado. Vai ver que Moisés nem sabia, mandou a gente sair para fora, mas o que houve? Aí o que aconteceu? Então o Senhor desceu da coluna de nuvem e se pôs à porta da tenda. Depois chamou a Arão e a Miriam, e eles saíram ambos. Ele diz: ouve agora as minhas palavras. Por quê? Porque eu acho que eles não ouviam direito Deus. Pastor, como é que a senhora sabe? Quem ouve Deus tem temor de pecar contra os ungidos dele, pessoal. O Davi, ele era um homem que ouvia Deus. Vê se ele quis mexer com Saul, mesmo Saul não estando mais com Deus. O que ele falou para Deus? Que o Senhor me guarde de tocar no ungido de Deus. Quem ouve Deus entende isso. Eles não ouviam, por isso que Deus falou assim: ouve-me agora. Já que você não ouve Moisés, vocês não respeitam mais Moisés, você acha que Moisés, desculpa o modo de falar, se vocês acham que Moisés é um banana, agora vocês vão ouvir a mim. Porque a Moisés eles não estavam ouvindo mais. Talvez nem levava mais Moisés a sério. Eu acho que foi quando? Foi um dia desse aí que eu vi uma pregação com o meu pastor, o pastor Mota, ele fez sobre isso. A gente tem que ter cuidado com isso. A amizade é boa, gostosa. Se o homem e a mulher de Deus, ela vai rir, vai brincar com todo mundo, mas tem gente que começa a não levar mais, sabe? Dá uns tapinhas nas costas, não respeita mais. Irmão, unção é unção é irrevestível. Entendeu? Então eu brinco, rio lá com o meu pastor, mas eu tenho que ter cuidado, porque ele é ungido de Deus. Até as brincadeiras que eu brinco com ele, eu tenho que ter cuidado. Eu não posso, é claro que eu não ia fazer isso. Porque o meu pastor, aliás, ele nem é isso, né? Não estou falando que ele é, não, entenda bem. Mas eu não posso chegar lá, ei, pastor cabeção, pastor, que é isso, irmão? Está amarrado o nome de Jesus. E o respeito com o homem de Deus. Você está entendendo? Que tem gente que não tem juízo não, gente. Tem gente que faz isso. Deus fica olhando assim, ele como? O que você chamou mesmo de ungido? Você está entendendo? Gente, tem que ter cuidado. Tem gente que não tem respeito na hora de falar com o pastor. Teve uma vez uma irmã chegou aqui na igreja. Pastor, aí tá, conversa vai, conversa vem, ela, friozinho, né, pastor? Eu falei, esse friozinho é bom pra... Mas só falou um negócio dela lá do marido dela, mas irmão, isso aí, essa parte aí tudo, isso aí, essa intimidade lá com seu marido lá, eu não estou muito interessado nisso, não, isso é conversa, irmão. Tem gente que não tem juízo, é sério, tanta coisa para conversar, entendeu? Porque se um homem é mulher de Deus, ela vai querer ficar conversando isso. Irmão, está amarrado o nome de Jesus, está entendendo? Isso aí é papo dela. E outra coisa, o marido dela frequentava aqui a igreja. Aí já pensou, quer saber tudinho que estava aí? É mesmo? Conta mais aí, que ele está amarrado. Daqui a pouco o marido chega aqui sem saber de nada. Entendeu? Coisa séria, irmão. Entendeu? Se é um pedido de oração, estou passando isso no meu relacionamento. O meu relacionamento lá com meu esposo não está indo muito bem nessa área, tudo bem, a gente vai orar, vai amarrar aquele espírito, mas só comentar por comentar não tem nada a ver, irmão. Glória a Deus, tem gente que não tem respeito com as coisas de Deus, mesmo sabendo que é ungido, entendeu? Está repreendido em nome de Jesus. Então, o que aconteceu? Aí ele disse assim, ouve agora as minhas palavras. Se entre vós houver um profeta, eu, o Senhor, em visão,
eu falo com ele e de vista, não por figura, mas ele vê a semelhança do Senhor. Por que, pois, não tivesse temor de falar contra ou a favor, pessoal? Contra. Eles estavam reclamando lá do Moisés. Porque foi casar logo com a mulher do Chifre. Irmão, isso é motivo de reclamar. Que pecado Moisés estava cometendo. Só porque ele casou com uma mulher que era uma mulher de cor da cidade de Cuxi. Ele casou com a mulher, não estava em pecado não, ele casou com a mulher. Então que motivo é esse? Então tem gente que fala às vezes contra o pastor por causa de uma bobeirinha desse tamanho. Não pegou o pastor adulterando, não pegou o pastor tomando margarita, não pegou ele roubando ninguém. Então tem gente que fala à toa, sem necessidade, não tem motivo. Entendeu? Aí Deus ficou indignado com aquilo, porque aquilo era motivo de falar mal. Às vezes, gente, às vezes é um espírito que age na vida da pessoa, que às vezes tem pessoa, o pastor nunca fez nada, sempre tratou a pessoa bem, nunca xingou a pessoa, nunca, entendeu? Nunca virou a cara para a pessoa, nunca deixou a pessoa falando sozinha, nunca expulsou a pessoa da igreja, e a pessoa toma a birra do pastor ou da pastora, e ainda fica falando mal da igreja, mal do pastor. Aí sai dali, porque ali não dá certo, e mete o malho na igreja. Para que isso, pessoal? Se não se adaptou ali, resolveu ir para outro lugar, glória a Deus, vai na bênção de Deus, mas também não gosta no prato que comeu. Alguma bênção a pessoa deve ter recebido ali, para que sair falando mal? Isso é até ruim, porque depois lá na frente roda, precisa ir aonde? Lá naquele pratinho que cuspiu de novo. Você está entendendo? Coisa séria. Aí, o que aconteceu? Ele disse assim, por que não tiveram temor de falar contra o meu servo, contra Moisés? Assim a ira do Senhor contra ele se acendeu-se e foi-se. E a nuvem se desviou de sobre a tenda, e eis que Miriam era o quê, pessoal? Leprosa como a neve. E olhou Arão para Miriam, e eis que era leprosa. Irmão, a mulher ficou coberta de lepra. E essa lepra da Miriam não era da poeira do deserto, não era doença de pele, não era nada disso. Isso era o quê? Um pecado contra o ungido de Deus. Aí está onde eu te falei, Jesus já levou as nossas enfermidades, sim ou não? Mas a gente não pode dar lugar ao diabo, ela deu, porque ela foi pecar contra uma pessoa de Deus, irmão. Não é que Deus castigou ela, botou, não, mas aquele espírito que está usando a pessoa, me deu lugar, está em pecado, porque pecou meu contra o filho de Deus, vou entrar. Aí bota logo uma doença. Ele achou um lugarzinho, ele achou uma brechinha, então a gente tem que vigiar essas coisas. Por isso que eu não gosto. Mas o pastor ali é ladrão, isso é problema dele. Eu vi ele roubando, não vi, nem se vi, esse problema é dele. Sabe por quê? O Judas não roubava? Tu viu os discípulos falando, metendo mal no Judas? Tu viu Jesus falando mal de Judas? Não, ele era um discípulo, só que não obedecia, mas era. O próprio pecado dele é que destruiu ele. Não foi Jesus. Você entendeu? Por quê? Se os discípulos ficassem metendo malho nele, os discípulos também iam pecar também. Já está julgando, então deixa para lá, é só orando. Então deixa quieto quem é falso profeta, quem não é falso profeta. Isso aí, Jesus falou que no final dos tempos vai ser separado o trigo do joio. Os que são vai para o lado, o joio vai ser lançado no fogo queimado. Deixa que Jesus separe no dia do juízo. Enquanto isso, eu vou olhar para Jesus, vou fazer a minha parte com Deus. Agora, quem não está fazendo, aí é o problema deles. Entendeu? Eu não posso ser uma
pastor e ficar olhando para os outros, pastor que rouba, pastor que adultera. Eu não vou adulterar, eu não vou roubar, eu vou fazer a minha parte, porque eu quero ir para o céu. Agora que ele está fazendo também, vamos orar para ver se eles se arrependem. Outro dia eu soube de um pastor aí que tinha detonado na igreja lá porque caiu no pecado lá de adultério dentro da igreja. Eu orei por ele, eu falei: Senhor, tenha misericórdia, porque o Davi, ele também cometeu um pecado de adultério, o Senhor perdoou ele. Não sei se o Senhor ainda vai usar ele como o Senhor usou o Davi, não sei, mas mesmo que ele não seja usado ou não seja usado, o Senhor não deixa ele se perder de vez, perdoa, tira esse espírito de adultério do coração dele, entendeu? A nossa parte é orar, pessoal. Deus não mandou a igreja ficar todo mundo com a pedra na mão para atacar igual aquela mulher que foi pego no adultério. Não é isso que Deus mandou fazer, Deus mandou orar. Então ele está falando aqui, a Miriam, eis que ela era leprosa, não é isso? Porque pelo que Arão disse a Moisés: Senhor meu, ora, não ponha nós este pecado que fizemos loucamente, porque havemos pecado. Logo que o Arão percebeu o que aconteceu com a Miriam, ele já se arrependeu logo. Chamou até Moisés de Senhor. Ele era irmão de Moisés, pessoal, irmão de sangue. Ele não falava: não, irmão, não, ô Senhor, perdoa o que a gente fez. Rapidinho ele entendeu. Ele: caraca, meu irmão, mas o negócio é sério. Entendeu? Se a Miriam, que é irmã dele, já aconteceu isso comigo, para acontecer também não é fácil. E aí ele se arrependeu. E aí, o que aconteceu? Ele disse assim, ora, que não seja ela como um morto, que saindo do ventre da sua mãe já tenha metade da sua carne consumida, não é isso? Clamou, pois, quem é o Senhor? O homem de Deus e a mulher de Deus é que ainda vai lá interceder. Irmão, é o nosso papel. A gente vê a pessoa pecar contra nós, a gente ainda tem que ir lá e clamar a Deus: Senhor, tenha misericórdia, abre o olho, ajuda e tal. E Moisés foi lá interceder pela irmã dele: Senhor, pelo amor de Deus, não deixa ela morrer, não. Eu perdoo ela também. Aí o que aconteceu? E clamou, pois, Moisés ao Senhor, dizendo: Senhor, rogo-te que a cures. E disse o Senhor a Moisés: se seu pai cuspir em seu rosto, não seria envergonhado 7 dias? Esteja fechada 7 dias fora do arraial, e depois a recolha. Deus até falou, olha que Deus ouvia muito Moisés, hein, pessoal? Deus ouvia muito Moisés. Teve uma hora que Moisés Deus ia destruir o povo lá. Moisés foi lá, pediu a Deus, intercedeu. Deus mudou até de ideia. Mas mesmo assim, Deus ainda falou para Moisés: olha, pelo menos 7 dias não vai ficar ali, aquela lepra lá, deixa ela quieta lá no corpo dela. Depois você vai lá e pega ela de volta. Ela vai estar curada. Imagina a pessoa ficar 7 dias leprosa. Ela podia ter ficado sem isso, né? Que é horrível aquilo ali. A ver que ela ficou 7 dias sem dormir direito, se coçando, aquela secreção vazando. E não adiantava ir lá passar um creminho dermatológico, mandar lá um dermatologista fazer tratamento nela, porque o problema dela era o quê? Pecado que ela cometeu contra Moisés. Sabe qual era o remédio dela? O único remédio para ela chama-se arrependimento. É a única maneira que ela podia sair daquilo ali, se arrepender do que ela fez. Aí o que acontece? Depois a recolha. Assim Miriam esteve fechada fora do arraial 7 dias, e o povo não partiu, até que recolheram Miriam. Ainda tiveram que ficar esperando ela ser curada ainda, o pessoal ir embora. Porém, depois, o povo partiu de Azerote e assentaram-se no arraial do deserto de Parã.
Então, pessoal, vocês entenderam direitinho como é que é perigoso, às vezes, a gente pecar contra uma pessoa de Deus? Porque isso não é que Deus vai castigar você, não é isso, mas vai abrir uma brecha. E se abrir uma brecha, o inimigo vai vir com alguma coisa, ou ele vai atacar a prosperidade, vai atacar a saúde, alguma coisa ele vai querer atacar, a vida espiritual da pessoa. A pessoa estava bem com Deus, agora a pessoa só anda mal, só anda chateada. Então, está entendendo? Depressão, mas não sei o quê, mas por quê? Porque está vindo, tem que ver da onde está vindo isso. Não deixe lugar ao diabo, não é isso que Deus falou? Outra coisa, nós vamos lá para Isaías 41. Vamos lá, eu falei que daqui tinha um pedacinho de um pouquinho de recado separadinho aqui, né? Mas a gente já vai terminar já, tá, pessoal? Isaías 41, lá no versículo 10. Isaías 41, 10. Acharam aí, pessoal? Isaías 41, versículo 10. Com frio, Suzy? Acharam? Olha o que está escrito aí, ó. Ele está escrito aqui, ó. Não temas. Não é isso? Vamos repetir isso aqui junto comigo? Presta atenção você guardar isso para você entender. Não temas. Não temas, porque sou contigo. Não é isso? Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te esforço. Que mais, pessoal? Te ajudo. Pastor, mas está difícil. Mas ele está falando, eu te ajudo. E te sustento com a destra da minha justiça. Deus não está falando aqui, não temas. Sim ou não? Então, quando Deus fala, não temas, nós temos que, precisamos pedir força a Deus, orar a Deus, para tirar todo o medo do seu coração. Porque Ele está falando que é para você não temer, não ter medo. Por quê? Porque nós vimos a história do Jó, as grandes perdas de Jó. Jó perdeu a prosperidade dele toda num dia só. Jó perdeu os 10 filhos dele num dia só. Jó ficou doente, adquiriu uma doença, tudo no mesmo dia. E ainda teve um espírito maligno que entrou lá na mulher de Jó. Foi uma tristeza a vida de Jó. Porque Deus está falando o quê? Para você não temer. E qual foi o motivo daquilo tudo de ruim vindo na vida de Jó? Porque se ele está falando não tema, a gente tem que obedecer. Vamos lá no livro de Jó, para a gente ver. Lá no livro de Jó, ele falou ali, né? Não temas, não é isso que ele falou? Não temas, não te assombres, porque eu sou contigo, eu sou o teu Deus. Então você tem que lembrar disso. Que às vezes na hora que o inimigo te ataca lá, ataca a sua família, ataca filho, ataca seus parentes, ataca a sua prosperidade, na hora dos ataques do mal, você esquece que Deus falou que você não tem. Você esquece que Ele disse que está contigo. Você esquece que Ele disse que te ajuda. Então, Jó, aconteceu isso tudo. Vamos lá, cara, Jó 3, capítulo 3, lá no versículo 24. Acharam aí? Depois disso tudo que aconteceu com Jó, olha o que ele disse. Porque antes do meu pão vem o meu suspiro, não é isso? E os meus gemidos se derramam
Jesus tinha falado o que lá no livro de Isaías? E aqui ele fez o quê? Temeu. Aí ele disse: o que eu temia me veio, e o que eu receava me aconteceu. Vamos dar uma paradinha aqui? Tudo que você tem medo acontece. O medo é um imã que atrai aquele troço que você tem medo. Você está entendendo? O medo é como se... Você já viu o imã, como é que é? O imã, se você pegar e botar assim, ó, pelas moedas assim, ele vai sair catando as moedas todas, não é isso? O imã é como se fosse... O medo é como se fosse um imã que atrai aquele troço que você tem medo. Que ele falou, o que eu temia me sobreveio. Aconteceu exatamente o que ele tinha medo. Quer dizer, ele tinha medo de ficar doente? Ficou doente. Tinha medo de ficar pobre? Ficou pobre. Tinha medo dos filhos morrer? Os filhos morreram. Tinha medo que a mulher dele virasse a cabeça? A mulher dele virou a cabeça. Tudo que ele tinha medo aconteceu. Misericórdia. Mas por quê? Ele mesmo está falando aqui. O que eu temia me sobreveio. O que eu receava me aconteceu. O que Deus falou lá? Não temas. Não temas que eu sou contigo, eu te ajudo. Mas ele não fez isso. Ele fez o contrário. Então, cuidado com o medo, pessoal. O medo atrai justamente aquilo que você tem medo. Tu sabia que eu vi uma vez uma pesquisa, mas não é bíblica não, é uma pesquisa segundo os psicólogos. Os psicólogos, eles disseram que 99% dos pacientes cancerosos que foram entrevistados, pelos psicólogos, 99% deles tinha medo de ter câncer. Segundo os psicólogos, o medo deles é que atraiu o câncer. Já teve alguém em parentela que teve câncer? Então como é que eles falam? Não é genérico não, como é que é? Genético. Bom, genético é bem parecido. Genético mesmo. E aí a pessoa fica com medo. Minha bisavó, minha tataravó teve, então eu vou ter que ter também. Aí o medo da pessoa acaba atraindo aquele câncer. Você está entendendo? Eu tenho medo de acabar meu casamento, daqui a pouco vai cada um para um lado. Então você tem que parar com isso, tem que pedir a Deus, Senhor, tira de mim o medo. Lá no livro, não sei se é a primeira epístola de João, a gente não vai lá mais porque a gente está um pouco tarde, está escrito o seguinte, o verdadeiro amor, ele lança fora todo medo. Eu tenho medo de morrer. A pessoa que morre cedo porque tem medo. Se não tivesse medo, ia ficar aí, até 100 e poucos anos. Aqueles que nem ligam, se morrer, morreu, fica aí, ó. Pisou lá no dilúvio, lá e tá aí até hoje. Agora, aqueles que morrem de medo, não morrem cedo. Eu tenho medo de tomar um sorvete, senão eu vou ficar gripado. Fica gripado até sem sorvete. Aí vai tomar chocolate quente, com medo de tomar gelado, fica gripado assim mesmo. Porque o medo atrai. Irmão, eu tenho medo de ficar doente, a pessoa só vive doente. Então tem que parar com esse negócio de medo. Eu estava pensando em fazer um negócio, mas tenho medo de não conseguir, tenho medo de não dar certo. Não, começa a pedir a Deus, Senhor, tira do meu coração o medo. O verdadeiro amor lança fora todo medo. Glória a Deus. Tem hora que Jesus segura você e quer levar você a águas mais profundas. Tem que largar o medo. Amém? Glória a Deus. Vamos orar então em nome de Jesus? Eu tenho bem testemunho para contar sobre isso. Há alguns anos atrás, eu orava muito por pessoas que tinham infarto. Aí eu orava, as pessoas, que estava com dor no peito, morreu. Eu ouvi testemunho assim, pessoas, casos de pessoas, e fulano estava lá do nada, deu uma dor no peito, a pessoa morreu. E aí
maligno nele aqui. E aí ele começou, o espírito estava falando, sabe o que eu faço lá no centro? Falei, o que você faz lá? Eu infarto as pessoas. O demônio falando, eu infarto as pessoas. Aí o que aconteceu? Aí passou alguns dias e começou a me dar uma dor no peito. Aqui assim no meio. Aí ele dá uma agulhada aqui no peito, uma agulhada. E alguns dias o demônio começou a falar na minha mente, cuidado, eu estava passando uma lutazinha na minha vida, você está se aborrecendo muito, você vai infartar. Assim mesmo, o diabo é mentiroso, né? Ele é pai da mentira. Por isso que Jesus falou o seguinte, que as minhas ovelhas, elas não ouvem o estranho, entendeu? Eu acho que ele se aproveitou que eu fiquei sabendo dos sintomas, eu vou enganar ela, eu vou enganar ela. Todo dia, mas quando me dava aquela dor, aquela vozinha, cuidado, você vai infartar qualquer hora dessa aí. Ela começa até preparando a família. E aí foi indo. Quando foi um dia, eu subi aqui, eu tinha passado uns 3 dias com essa vozinha. Eu subi aqui no altar. Antes do pessoal chegar, eu subi aqui, que eu estava preparando aqui amigos, negócio que eu ia pregar. Aí começou a me dar aquela dor forte no peito. Ih, você vai infartar. Muita coisa, você está passando na rua. Aí eu aproveitei que não tinha ninguém na igreja, eu falei com voz alta, eu falei, diabo, escuta aqui o negócio que eu vou falar com você. Eu estou amarrando você e repreendendo em nome de Jesus. Você não está me assustando em nada. Porque eu não tenho medo de morrer. Se eu viver, para mim, como é que é, Natasha, aquele versículo que o apóstolo Paulo falou? Viver para mim é Cristo e morrer é lucro. Porque se eu ficar aqui, eu vou pregar o evangelho. Se eu morrer, eu vou cair no braço de Jesus. Então, meu filho, você não está me assustando em nada. Estou te amarrando em nome de Jesus. O troço foi embora, nunca mais voltou. Agora, se eu tivesse medo de morrer, eu ia cair durinho. Você está entendendo? Porque realmente, eu não estava falando da boca para fora, não. Se eu estou com Jesus, eu tenho medo de ir embora sem Jesus. Se eu estiver no pecado aí, irmão, pelo amor de Deus, no pecado não. Mas se eu estou com Deus, irmão, eu vou ter medo de quê? Se eu morrer, eu vou para o céu, glória a Deus. Aí quer dizer, o troço sumiu, nunca mais voltou, nunca mais ouvi voz, nunca mais doeu meu peito. Depois disso, eu senti até uma dorzinha na perna, no braço, que eu expulsei, mas no peito não deu mais, sumiu. Então ele é mentiroso. Se ele vê que você tem medo de uma coisa, ele vai ficar te ameaçando com aquilo ali, ó. Mostra para ele, pastora, como é que eu faço para me livrar disso? Só tem um jeito, ora a Deus, pede para ele tirar o medo e encara o negócio, que aí o troço vai embora e não volta mais. Entendeu? É o único jeito de você vencer o troço, é assim. Eu, quando era do mundão, hoje eu não faço mais isso, não. Eu, quando era do mundão, eu jogava os jogos. Era no Super Mario, Natasha, aquele jogo, que os fantasminhas tudo atrás da gente. Já viu aquele jogo? Os fantasmas, tudo correndo atrás da gente no jogo. Mas eles iam assim, se eles encostassem em você, você perdia, seu bonequinho morria. Entendeu? Só que eles iam tudo correndo, mas se você parasse, olhasse para ele, voltasse assim, eles ficavam tudo parados. Ele não andava, se tu encarasse, eles paravam. Mas se você virasse e corresse, eles iam tudo correndo. Se você voltasse e parasse, eles também paravam. Assim é o medo, irmão. Se você não encarar ele, ele vai ficar correndo atrás de você. Glória a Deus, vai ficar te seguindo. Amarra isso e manda embora. Eu não tenho mais medo. Está amarrado, em nome de Jesus. Ele transforma. Amém? Vamos orar então. Vamos aplaudir Jesus. Vamos orar em nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos fechar nossos olhos, pessoal. Feche seus olhos em nome de Jesus. Pai, nós viemos a Ti em nome de Jesus. Agradecer ao Senhor por esse
passando por problemas na sua vida espiritual, outros que estão lutando aí pela salvação dos seus filhos, dos seus pais, da sua família. E às vezes, Pai, essa pessoa se sente até sozinha. Hoje em dia, nós temos visto muitas pessoas sofrendo de solidão, de depressão, por às vezes não ter alguém que possa confiar para abrir o seu coração, para pedir uma ajuda, para desabafar. Porque às vezes é tanta crítica, tanto julgamento, é tanto apedrejamento que a pessoa tem até medo de pedir conselho. E às vezes a pessoa fica guardando aquilo ali, guardando aquilo, vai corroendo, vai fazendo mal. Ajuda essa pessoa, Pai. Às vezes essa pessoa luta pela sua família e se sente sozinho. Mas, Pai, o Senhor falou lá para Gideão, quando o Senhor chamou ele estava sozinho malhando trigo lá no lagar. Só ele, sozinho, para tentar salvar aquele povo enorme. E o Senhor chamou ele de varão valoroso. Porque o Senhor viu o esforço dele sozinho está tentando salvar aquele povo. E eu sei que o Senhor está vendo o esforço dessa pessoa. Às vezes sozinho está lutando pela família. Pai, ajuda essa pessoa. E às vezes é tanta coisa em cima dele ou em cima dela que a pessoa se sente fraca. Pensa que não vai conseguir. Mas o Senhor falou para Gideão: Gideão, eu serei contigo, e tu ferirás o midianita como se fosse um só homem. O Senhor falou no Salmo 91: 1000 cairão ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas não vai atingir você. Então seja com essa pessoa, Pai, que tem lutado, que tem orado, que tem buscado o Senhor. Só o Senhor sabe o coração dessa pessoa. Às vezes a lágrima dessa pessoa, o choro dessa pessoa diante de ti, pedindo seu socorro, a sua ajuda. Ajuda essa pessoa. O Senhor acabou de dizer através da sua palavra: não temas, que eu sou contigo. Eu te sustento, eu te ajudo. Então ajuda essa pessoa. E eu paraliso a ação do mal, exigindo que todo espírito maligno, esses espíritos opressores, saem da vida dessa pessoa, sai com o seu medo, sai com a sua dúvida, sai com a sua tristeza, com o seu fracasso, com a sua depressão, vai embora. O seu desespero, bate retirado em nome de Jesus. Sai também do casamento, da prosperidade dos filhos, da família, da saúde dessa pessoa. Eu estou mandando, eu estou exigindo que saia agora. E você vai levar dor, tu vai levar doença, tu vai levar enfermidade, tu vai levar todo mal. Em nome de Jesus, sai e não volta mais. Oh, me cantará na chuva da oh, Espírito Santo de Deus. Agora, Pai, essas pessoas, a casa, a família, a prosperidade, filho, casamento, tudo eu estou entregando em tuas mãos. Glorifique o seu nome, Pai, na vida dessas pessoas. Que tudo que estava dando errado passe a dar certo. E o seu nome seja glorificado. Em nome de Jesus. E graças a Deus. Vocês digam graças a Deus, Pai. Também eu peço aí que o Senhor receba aí os dízimos, as ofertas, que pertence ao Senhor. E o Senhor disse: que eu honrarei. Cubra com teu manto sagrado, Pai. Oh Deus, abençoa a todos em nome de Jesus. E vocês digam
Assim seja, e graças a Deus. Amém? Pessoal, está martelando na minha cabeça, lá no monte, a semana toda, aquele versículo que está em Provérbios 3:5. Confia no Senhor de todo o seu coração. Quando você confia de todo o seu coração, a fé anula o medo. A fé anula o medo. E o medo anula a fé. Então, entre os dois, o que você tem que anular? Está vendo como vocês são bons de aprender? Glória a Deus. Amém? Então, vamos confiar no Senhor de todo o coração. Amém? Glória a Deus. Então, vamos na paz do Senhor. Quem quiser falar comigo, pode falar comigo na frente. Glória a Deus. Pessoal, eu esqueci de falar. Minha mãe está até aqui com a gente aqui. Minha mãe mandou um mimozinho dos aquarianos deles e delas aí. Mandou um bolinho para a igreja ali. Glória a Deus. Antes de você sair, vai ali, que está muito bonitinho esse bolo. Ela fez com muito carinho, veio agradecer. Obrigada, tá, mãe? Deus abençoe ele, senhora. E glória a Deus. Amém? Deus abençoe todo o pessoal do Face, tá? Todo o pessoal aí. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. E até amanhã, em nome de Jesus. Eu ia falar até domingo. Aí o pessoal vai falar que nem aquele dia. O quê? Pastor e sexta? Rapaz, meu amor. Não vi não. Hoje você escreveu hoje? Não, já tem uns dias. Que isso? É o quê? Ai, meu Deus, deixa eu desligar aqui para a gente começar.